Boa tarde, gente. Tudo bem? E aí, como é que vocês estão para a prova? Todo mundo preparado já? Já estudaram da semana passada? Já estudaram o conteúdo de segunda-feira? Muito bem, então só falta agora o conteúdo de hoje, né? Lembrando que a prova nesta sexta pode ser o conteúdo da semana passada ou desta semana. Mas não se preocupe, porque se você parar para ver, os conteúdos um implica no outro, né? Porque acho que foi semana passada que a gente começou a falar sobre vetores, aí vetores, foi ângulo entre vetores, depois a equação da reta e do plano, e hoje a gente vai ver produto vetorial e produto misto. Então é uma sequência, lógica, então é fácil de estudar todo o conteúdo para essa prova, tá bom? Mas a prova está tranquila, está bem direta, tá? Então estude tudo, faça a lista, que você não vai ter nenhuma complicação, você consegue tirar 9 tranquilamente. E hoje a gente vai continuar falando sobre vetores, né? E na última vez que a gente teve aula aqui, a gente falou sobre a equação do plano. Então eu queria começar a partir daí, para poder falar sobre produto vetorial com vocês. Então a equação do plano vai ser a nossa motivação para falar sobre produto vetorial. Então, eu vou começar no quadro, lá no primeiro quadro. Então, ó, queria começar a aula falando sobre produto vetorial. A gente já vai definir o que é esse produto vetorial. Mas, ó, antes, eu queria dar uma motivação aqui para a gente. Então, digamos que você tem um plano, você tem a equação do plano. Então, vamos colocar aqui o plano. Está aqui o plano. Bom, na segunda-feira, nós aprendemos que para você expressar, para você dar a equação de um plano, você tem 3 formas diferentes. Você tem a equação vetorial, você tem as equações paramétricas e você tem a equação geral do plano. Tudo isso funciona. Qualquer uma das 3, você vai caracterizar lá o plano, ou seja, você vai ter uma expressão que vai te dar qualquer ponto desse plano aqui. Só que, eu não sei se vocês param para pensar, mas uma pergunta que é lógica nesse conteúdo é a seguinte: se eu tiver as equações paramétricas de um plano, eu consigo obter a equação geral do plano? Isso é importante se perguntar, porque, por exemplo, na equação da reta, nós tínhamos qual? A equação vetorial, as equações paramétricas e equações simétricas. Aí você conseguia caminhar de uma para outra. Por exemplo, eu te dava a equação simétrica, você conseguia a equação paramétrica. Ou vetorial, mas apesar de que vetorial é o que a gente menos estava usando, né? Mas lá na equação da reta, você conseguia passar de uma para outra. E na equação do plano, se eu te der as equações paramétricas, você consegue a equação geral? E é interessante saber a equação geral, porque a equação geral do plano, ela traz algumas vantagens. Uma delas é que ela é bem compacta, né? Ela é uma única equação. E você já tem ali o plano todinho, né? E a segunda coisa é que na equação geral do plano, você só precisa de 2 informações. Só de um ponto do plano e um vetor. Só isso. Mas o vetor tem que ser o vetor normal. Se você tem isso, você tem a equação geral do plano. Então, digamos que eu te dê, né, eu dei para você as equações paramétricas. Sabendo as equações paramétricas, como é que você chega na equação geral do plano? Lembrando que para você chegar na equação geral, você precisa de um vetor normal ao plano. Nas equações paramétricas, você já tem esse vetor normal, sim ou não? Ainda não. Por quê? O que você tem são 2 vetores, mas esses 2 vetores não são normal. São vetores diretores, são vetores paralelos ao plano. E não é isso que eu quero agora. Eu quero um vetor que seja perpendicular ao plano. Então, olha só. Aqui você tem um plano e digamos que eu tenha 2 vetores. Um vetor, eu vou chamar de vetor U. Vou chamar de vetor U. Já o meu outro vetor, eu vou chamar de vetor V. Ou melhor, só para simplificar, para a gente dar a mesma notação, vou chamar de A e B, tá? Vou chamar de vetor A e vou chamar de vetor B. Pronto.
Esse vetor A e esse vetor B são vetores conhecidos. Quando eu digo isso, eu quero dizer que você sabe quem são as coordenadas deles. Então, são números. Por exemplo, o A pode ser o vetor 1, 2 e 5. O vetor B pode ser o vetor -1, 0 e 4. Tanto faz. Então, ó, eu vou escrever assim, ó, que o meu vetor A é um vetor que eu vou dizer que é A1, A2, A3. Já o meu vetor B, eu vou dizer que é um vetor B1, B2, B3. Está aqui. Ok, só que eu não quero eles, eu quero um terceiro vetor. Esse vetor, ele tem que ser normal ao plano. Então, eu quero um terceiro vetor, colocar aqui meu terceiro vetor. Vou chamar esse vetor de vetor N só porque é normal ao plano. Então, eu quero encontrar esse vetor. E a única coisa que eu sei, a única condição que eu tenho é que esse vetor forma um ângulo de 90 graus com o plano. Se ele forma um ângulo de 90 graus com o plano, quer dizer que ele forma um ângulo de 90 graus com o vetor B e também com o vetor A. Tá? Então, olha só. O meu vetor N, vou colocar ele aqui em cima, ele também tem 3 coordenadas, só que eu não sei quais são essas coordenadas. Então, eu vou chamar aqui, ó, de NX, NY e NZ. O meu objetivo é descobrir quem são as coordenadas NX, NY e NZ a partir dessas, ou seja, a partir das coordenadas de A e de B, já que essas aqui eu conheço. Como é que a gente vai fazer? Bom, eu vou trabalhar com o que eu tenho, né? Então, a única informação que eu tenho é que esse vetor N, ele é ortogonal tanto ao vetor A quanto ao vetor B. Em termos de produto interno, isso significa o quê? Por exemplo, o que significa o vetor N ser perpendicular ao vetor A? Significa que o produto interno deles é 0. Então, pelo menos eu já tenho alguma coisa, né? Então, ó, eu sei que o produto interno do vetor N com o vetor A tem que ser igual a 0, já que eles são ortogonais entre si. A mesma coisa vale para o vetor N e o vetor B, já que o meu vetor N ele é ao mesmo tempo ortogonal a A e ortogonal a B. Repare, gente, que isso daqui vai me dar 2 equações. Então, eu vou ter um sistema a priori com 2 equações e 3 incógnitas. Quem são as 3 incógnitas desse sistema? São as coordenadas NX, NY e NZ. Então, eu vou resolver esse sistema. Só que assim, agora, vou até pedir desculpa para vocês, sei que vocês vão ficar com raiva de mim, mas eu não vou demonstrar tudo isso aqui, né? Eu não vou nem demonstrar, só estou dando as ideias de demonstração. Sei que vocês gostam quando eu demonstro aqui o máximo possível, mas dessa vez eu não vou fazer isso, pelo menos não por enquanto. Então, mas estou dando apenas as ideias aqui para a gente entender o que a gente está fazendo. Então, olha só, digamos que vocês resolvessem, vocês demonstrassem sozinhos, né? E resolvessem esse sistema aqui. No momento que você resolver esse sistema aqui, você vai obter uma expressão para NX, para NY e para NZ. Então, ó, vou até escrever assim, ó. Depois da demonstração, né? Então, estou supondo aqui que a gente já demonstrou. Depois da demonstração, não vale fazer isso na prova, né? Na prova você precisa se demonstre, não pode escrever depois da demonstração, não, na prova tem que demonstrar. Aqui é porque a gente está sem tempo hoje. Depois da demonstração, então, se eu resolvesse esse sistema, a resposta seria essa daqui, gente. O NX, ele seria essa expressão. Ele seria A2, B3, menos A3, B2. Ou seja, se eu quisesse descobrir a primeira coordenada do meu vetor normal, olha o que eu teria que fazer. Eu teria que pegar a segunda do vetor A, que é A2, multiplicar pela terceira do vetor B, A2 vezes B3. Aí depois eu ia ter que subtrair da terceira coordenada de A vezes a segunda aqui do vetor B. Aí eu ia achar NX. Aí você fala, professor, mas isso é muito chato de decorar. Não, mas você não precisa decorar. Não precisa mesmo. Aliás, dever de casa. Quando você chegar na sua casa hoje, você vai pegar o Stuart,
Aí você vai abrir nessa parte produto vetorial e você vai ver a demonstração completa, já que a gente não fez aqui hoje, mas você vai estudar na sua casa. E aí você vai entender cada vez melhor isso daqui. Mas pelo menos, gente, o que vai importar hoje para a gente, nesse caso, é essa parte aqui, é saber interpretar e depois chegar na expressão final. Mas tá, aqui ó, eu só coloquei a expressão para nx, ainda falta para ny e nz. Quando você resolver esse sistema, você vai descobrir que ny é igual a A3B1 menos A1 B3. Então, para você descobrir a segunda coordenada do vetor normal, você precisaria pegar a terceira do vetor A, multiplicar com a primeira do vetor B. Depois você ia subtrair da primeira do vetor A vezes a terceira do vetor B. E por último, nz seria igual a 1 B2 menos A2 B1. Tá? E assim você conseguiria achar as coordenadas desse meu vetor N. Só para exemplificar, eu vou pausar por enquanto aqui o que eu estava falando, só vou dar um exemplo. Então, ó, digamos que você tem aqui um vetor A, só que é só um exemplo, vou até apagar esse exemplo logo em seguida. Só um exemplo. Digamos que você tem aqui um vetor A, o vetor A é 1, 2 e 0. O vetor B é o vetor 3, 0 e menos 1. Aí se eu pedisse para você, gente, calcule para mim um vetor que seja um vetor normal ao plano formado por esses dois vetores. Ou melhor, calcule para mim, determine um vetor que seja ortogonal a esses dois ao mesmo tempo. Aí se você decorou a fórmula, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a fórmula agora. Aí como é que seria? Quem seria o nx? Aí o nx, ó, tá aqui a nossa cola, né? Nossa cola tá aqui. Então, eu ia pegar A2 vezes B3. Ó, o A2 é 2. Então, vai ficar 2 vezes menos 1. Tá aqui o B3, tá aqui o A2. 2 vezes menos 1. Ia ficar menos 2. Aí, depois, menos A3, que é 0, vezes B2, que é 0. Então, vai ficar menos 2 menos 0. Então, o nx ia ser menos 2. Depois, o ny. Quem ia ser o ny? Vamos voltar para a fórmula. Seria A3 vezes B1. Ó, o A3 é 0. Então, 0 vezes 3 ia dar 0. Menos A1 vezes B3. O A1 é 1. B3 é menos 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui ia dar 1. E, por último, o nz ia ser A1 B2. A1 vezes B2 é 0. Menos A2 B1. A2 é 2, B1 é 3. Então, vai ficar menos 6. Menos 6. Então, ó, a primeira coordenada é menos 2, a segunda é 1 e a terceira é menos 6. Então, quem seria o meu vetor normal nesse caso? O meu vetor normal seria menos 2, 1 e menos 6. Tá? Então, se eu colocasse no GeoGebra, colocasse esses dois vetores aqui e depois colocasse esse terceiro vetor ia ser exatamente 90 graus com esse daqui. Aliás, bora fazer isso rapidamente. Só colocar aqui no GeoGebra. Só entrar aqui rapidinho. Só para a gente ver. Deixa eu colocar aqui. Até para a gente ver se a gente acertou, né? Talvez a gente tenha errado alguma conta. Então, ó, por exemplo, vou colocar aqui meu primeiro vetor, que eu coloquei 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. Opa, faltou colocar mais um parêntese. Pronto. 1, 2 e 0. Está aqui, ó, esse vetor. Outro vetor agora é o vetor 3, 0 e menos 1. 3, 0 e menos 1. Ó, tá aqui os dois vetores. Agora eu vou escrever o vetor que eu coloquei como resposta do n, né? O n é menos 2, 1 e menos 6. Vou até colocar assim. É menos 2, 1 e menos 6. Então, olha aqui os três vetores. Mas será que esse vetor aqui, deixa eu diminuir aqui, ó.
será que esse vetor ele é perpendicular aos outros dois? Ele é ortogonal aos outros dois? Deixa eu colocar a cor dele aqui. Tá? Então, ó, bora ver. Deixa eu colocar aqui o ângulo. Ângulo. Aí eu vou selecionar esse aqui e esse aqui. Ó, ele forma 90 graus com esse vetor bem aqui. E bora ver com o outro. Esse aqui com esse aqui. Ó, os dois, ele formam ângulos de 90 graus. Deu para entender, gente? Então, ou seja, eu fiz aquela continha, achei 3 valores, 3 números. Esses números são coordenadas de um vetor. Que vetor é esse? É um terceiro vetor que é ortogonal aos outros dois ao mesmo tempo. Então, vocês já perceberam que a fórmula funciona. Aquela expressão ali, de fato, ela funciona. Então, toda vez que você quiser um terceiro vetor ortogonal, só jogar na fórmula e acabou. Beleza. Mas, a gente não vai decorar isso. A gente não vai usar isso daqui como base. Não. Eu vou melhorar essa fórmula, tá bom? Para ficar mais fácil a gente entender e lembrar. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou apagar meu exemplo aqui. Bom, antes de eu melhorar, eu vou piorar um pouquinho a fórmula, tá? Então, eu vou colocar tudo em um vetor só. Vai ficar assim. Por enquanto, o nosso vetor n, ele está assim, ó. Primeira coordenada dele. A2, B3 menos A3, B2. Segunda coordenada. A3, B1 menos A1, B3. Última coordenada. A1, B2 menos A2, B1. Pronto. Aí agora eu vou escrever de novo esse vetor, só que na base canônica. Vocês já vão entender por que eu vou fazer isso. Então, eu vou escrever aqui o n como sendo. Aí que eu só vou repetir as coordenadas, só que eu vou colocar na base canônica. Então, vai ficar I, J e K. Então, A2, B3 menos A3, B2, I, mais A3, B1 menos A1, B3, J, mais A1, B2 menos A2, B1, K. Tudo bem até aqui? Aí tá, professor, por que o senhor fez isso? Porque até então o senhor não mudou nada. Você tinha uma fórmula, aqui o senhor só colocou as 3 fórmulas juntas, né? Para o mesmo vetor aqui, depois o senhor só colocou na base canônica. Tá, só que agora que vem a mágica, que presta atenção. A forma que está esse vetor aqui seria a mesma coisa, olha só, eu consigo chegar nessa expressão aqui de uma outra forma. E que forma é essa? Assim, calculando o determinante dessa matriz aqui, ó. Então agora eu vou transformar isso daqui numa matriz 3x3. É isso que eu quero fazer agora. Na primeira linha, eu vou colocar os vetores da base canônica, I, J e K. Então tá aqui, ó, I, J e K. Na segunda linha, eu vou colocar as componentes do vetor A. Então vai ficar A1, A2, A3. E na última linha, eu vou colocar os componentes de B. B1, B2, B3. Quando eu calculo esse determinante aqui, eu chego nessa expressão que eu já tinha antes. Ah, professor, então é a mesma expressão? É. Só que agora ficou muito mais fácil de lembrar, certo? Ficou muito mais fácil de você aplicar. Então, ó, calcula esse determinante aí, que você chega na expressão que vai te dar aquele vetor que é ortogonal aos outros dois. Professor, não acredito que calculando isso aqui vai dar isso daqui. Vai. Só fazer aqui, ó. Quer ver, ó? Para calcular o determinante, né? A gente multiplicaria de cima para baixo aqui, ó, ia ficar A2 vezes B3 vezes I, tá aqui o I, ó, A2 vezes B3, e na volta eu ia fazer B2 vezes A3 vezes I, só que menos, né? Porque é de baixo para cima. Aí tá aqui, ó, A3, B2 negativo no I. Então, se você fosse fazer esse determinante aqui todinho, você ia chegar na mesma coisa.
Tá bom, gente? Então, isso daqui, o determinante dessa matriz aqui, vai te dar esse vetor normal. Esse vetor normal, como eu adquiri ele usando os outros dois vetores, A e B, então eu vou dar um nome especial para essa operação. Então, se você tem dois vetores, você consegue tranquilamente fazer essa operação aqui. Sem problema nenhum. Então, eu vou dar um nome especial para ela. Eu vou chamar essa operação de produto vetorial. Então, isso daqui eu vou chamar de produto vetorial. Tudo bem, gente? Então, sempre que eu pedir para você, calcule o produto vetorial. Aí, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aplicar as coordenadas nessas linhas e calcular o determinante dessa matriz. Então, agora você já sabe, quando eu pedir, calcule o produto vetorial, você já sabe do que eu estou me referindo, é disso daqui. Só que eu vou dar também uma nova notação para ele, uma nova simbologia. Eu não vou usar N, não, eu vou escrever assim, ó. Ao invés de eu usar N, eu vou escrever A, X, B. A verdade eu vou ler assim, A vetorial B, que quer dizer que eu quero fazer o produto vetorial de A com B. Tá? Então, esse A com B é esse N que está aparecendo aqui, que é essa expressão determinante. Alguma dúvida, gente? Todo mundo entendeu o que é produto vetorial? Ó, isso aqui é só uma definição, mas essa definição vem de uma motivação. Qual foi a motivação? Que era justamente achar esse vetor normal aqui, ó. Ou seja, se você tem as equações paramétricas de um plano, você consegue, pelo produto vetorial, obter esse vetor normal. E se você obter um vetor normal, você consegue obter a equação geral do plano. Então, agora você já sabe. Se na sua prova cair assim, faça as equações paramétricas de um plano. Aí você fez. Aí, letra B, escreva a equação geral do plano. Aí, o que você vai ter que fazer? Faz o produto vetorial, acha o vetor normal, e aí você tem a equação geral do plano, né? Pela fórmula da equação geral. E é isso. Por enquanto, é isso aqui que é o nosso produto vetorial. Agora, vamos aqui para os nossos slides. Nós chegamos, então, na aula número 6. Então, aula 6, nós estamos falando de produto vetorial e vamos falar, ainda hoje, também de produto misto. Então, começando pelo produto vetorial, nós já definimos o produto vetorial como sendo determinante dessa matriz aqui. Quando você calcula esse determinante, você obtém essa expressão. Lá no quadro, a gente fez o contrário. A gente começou aqui por baixo e chegou aqui em cima. Ok, gente, só que assim, um detalhe. Vamos fazer um exemplo primeiro, depois eu digo qual é o detalhe para vocês. Então, por exemplo, se você tem esse vetor A e esse vetor B, e você quer calcular o produto vetorial deles, você joga na matriz e você acha essa resposta. Mas a gente vai fazer no quadro, só para a gente ir aprimorando. Só para a gente ir se acostumando com esses vetores. Então, vou fazer aqui no terceiro quadro. Isso aqui é só um exemplo. Só para a gente entender um pouquinho melhor, depois que a gente aplica. O meu vetor A é o vetor 3, 4 e 0. Já o vetor B é o vetor 1, 2 e 0. Então, vamos aqui para o quadro. Você tem dois vetores. Sempre que você tiver dois vetores, aliás, esses dois vetores, observação importante, eles têm que ser tridimensionais, tá, gente? Perceba que para eu definir um produto vetorial de dois vetores, eu precisei que os vetores fossem tridimensionais. Diferente do produto interno, porque no produto interno não interessava. Se os vetores estavam no R2, R3, R4, você conseguia fazer. Aqui não. Para o produto vetorial, eu estou definindo ele no R3. Tá? Não faz sentido eu definir ele, por exemplo, no R2. Por quê? Porque se eu estou no plano, imagina que eu estou no plano, né? E aí eu tenho um vetor aqui e um vetor aqui. Se eu estou só no mundo bidimensional, como é que eu vou conseguir um terceiro vetor que é ortogonal a esses dois aqui? Se eu estou só no mundo bidimensional. Então não faz sentido. Então,
Quando eu quero aplicar o produto vetorial, eu preciso que os meus vetores sejam tridimensionais, tá? Que é o caso aqui. Até porque a nossa matriz é 3×3, né? Na hora que você vai aplicar o produto vetorial. Beleza. Então, eu quero aplicar aqui o produto vetorial. Então, como é que eu faço? Ó, eu quero aplicar o vetorial A com B. Aí, agora que a gente lembra da matriz, fica muito fácil. Por quê? Você vai fazer uma matriz 3×3. Na primeira linha, é sempre os vetores da base canônica, ou seja, I, J e K. E nas outras linhas, são as componentes dos vetores. Olha, isso aqui é importante. Se eu comecei escrevendo A antes do B, então eu começo com A aqui. Então, quem é o A? 3, 4, 0. Vou escrever aqui, ó, 3, 4, 0. Depois, sim, quem é o B? 1, 2 e 0. 1, 2 e 0. Aí aqui você vai calcular o determinante. Você pode calcular o determinante da forma que você quiser. Eu vou usar aqui, ao longo do nosso curso, uma forma que eu acho que é mais didática, porque é o que você aprendeu no seu ensino médio, fundamental e médio. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou repetir as duas primeiras colunas, que é I, 3 e 1, e a segunda é J4, J4 e 2. Aí agora o que eu faço? Eu vou multiplicar de cima para baixo. Então, vou pegar essas diagonais aqui, ó. Só que quando eu faço isso, repare o seguinte, vai ficar 4 vezes 0. 4 vezes 0 é 0. 0 vezes I é 0I, né? Só que eu não preciso colocar, mas vou colocar por enquanto. Mas é 0 vezes I. 0 vezes I. Aqui, ó, mesma coisa. Tem um 0 aqui, vai ficar 0 vezes J. 0 vezes J. Agora aqui não, vai ficar 3 vezes 2, que é 6. 6 vezes K, 6K. Então, 6K. Agora, eu vou pegar de baixo para cima, só que eu vou ter que mudar o sinal. Aqui, por exemplo, vai ficar 1 vezes 4 vezes K. 4K. Só que para cá vai ficar negativo, então menos 4K. Aqui, 2 vezes 0 vai zerar, então vai ficar menos 0i e depois menos 0j. Claro, onde tem 0, não precisa colocar nada, né? Então só sobrou 6k menos 4k, que é 2k. Então isso aqui vai ficar 2k. Isso aqui já tá em forma de vetor, só que vetor da base canônica. Mas se eu quiser passar para coordenadas, vai ficar como? Como é que vai ficar em coordenadas esse vetor aí? Em x ele vai ser 0, em y ele vai ser 0 também, e em k não, em z, né, vai ser 2. Então 0, 0, 2. Então aqui, ó, essa é a nossa resposta. Geometricamente, está acontecendo isso aqui, ó. Se eu pegar e fazer aqui os eixos, o meu vetor A é 3, 4 e 0. Vamos dizer que o 3 está bem aqui. O 4, bora jogar o 4 para cá, mais ou menos. Então, ó. Então, bem aqui seria o ponto 3, 4 e 0. O meu vetor A é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Então, está aqui. Esse seria o meu vetor A. E o meu vetor B é um ponto que sai da origem e chega no ponto 1, 2 e 0. Vamos dizer que o 1 está bem aqui. O 2 seria mais ou menos para cá. E aí, então, eu conseguiria formar esse ponto bem aqui. Esse aqui é o meu vetor B. Então, está aqui, ó. Esse é o vetor A, esse é o vetor B. E quem é o vetor A, produto vetorial com B? É esse daqui, é 0, 0 e 2. Então, 0, 0 e 2, deixa eu colocar outra cor. 0 em x, 0 em y, bora dizer que o 2 está bem aqui. Então, seria mais ou menos isso aqui, ó. Então, esse aqui é o vetor A, vetorial B. Tudo bem? Ó, perceba o seguinte, né? Esse vetor aqui, que foi o produto vetorial, ele ficou na mesma direção do eixo Z.
você tivesse ficado completamente em pé. E os outros dois vetores, tanto o vetor A quanto o vetor B, eles ficaram exatamente onde está o chão, né? Onde está o plano XY. Faz sentido isso daí? Faz. Porque, ó, perceba o seguinte, não é coincidência. O vetor A e o vetor B têm a terceira coordenada nula, tanto A quanto B, ó. A terceira coordenada é 0. Aí, quando eu calculo o produto vetorial deles, só a terceira coordenada que não é 0, as outras são. Coincidência? Não. Sabe por que não é coincidência? Porque, olha só, se a terceira coordenada é 0, significa o quê? Que esses vetores aqui, A e B, eles estão exatamente no plano XY. Que é como eu desenhei aqui, ó, eles estão exatamente no plano XY. Estão exatamente assim espalmados no chão. Então é natural que se você tem dois vetores que estão no chão, exatamente no chão, e você quer um terceiro vetor que seja perpendicular aos dois, é natural que esse terceiro vetor fique em pé. Mas para ele ficar exatamente em pé aqui, ó, 100% em pé, então ele tem que ter coordenada x, y, 0, e só a terceira coordenada que tem que ser não nula. Deu para entender isso que eu estou falando aqui? Tá, então é natural que acontecesse isso daqui. Então tá, gente. Então a gente já fez aqui as continhas. Só que assim, você poderia me perguntar, professor, mas não existe só esse vetor aqui, A vetorial com B, que seja ortogonal a A e B. Não existe só ele. De fato, não existe só ele. Mas pelo menos essa matriz é uma forma válida de se chegar em um dos vetores que satisfaz essa condição. Só que assim, um outro vetor que seria bem direto também, que também ia satisfazer essa condição, seria esse mesmo vetor, entre aspas, né, direção e módulo, mas de sentido contrário. Porque assim como ele poderia apontar para cima, ele também poderia apontar para baixo, que daí ia satisfazer a condição, ainda ser ortogonal aos outros dois. Ok. Mas na verdade, se eu invertesse aqui, ó, gente, se eu colocasse primeiro B, depois A, o que ia mudar na minha matriz aqui? Ia mudar que essa linha aqui ia ser a segunda. Não é verdade? Porque eu ia começar com B. E essa segunda ia ser a terceira. Em matrizes, se você muda uma linha de lugar com a outra, o que acontece com o resultado? Ele muda o sinal. Aqui é a mesma coisa. Se você trocar o B com A de posição aqui, ó, colocar primeiro B, depois A, eu vou mudar essas linhas de posição e isso vai mudar o sinal. Ou seja, se eu calculasse B vetorial A, sabe quanto ia dar esse vetor? Ia dar 0, 0 e menos 2. Ou seja, ia dar esse vetor aqui, só que apontado para baixo. Só que na mesma direção e com o mesmo módulo, só que apontando para baixo. Entenderam? Tudo certinho? Então tá. Então, interessante, né, esse negócio de produto vetorial. Muita coisa para fazer com isso daqui. A gente vai ver nessa aula. Tá, então, assim, se você me perguntar, professor, mas quando é que eu sei qual é o sentido do vetor, do produto vetorial? Quando é que eu vou saber se é para cima ou para baixo? Eu vou ter que calcular direto aqui na matriz, só calculando assim que eu vou descobrir? Olha, claro que assim é o caminho mais óbvio, né? Você quer saber qual é o sentido do vetor. Nesse caso, eu quero saber se ele é para cima ou para baixo. Aí você ia ter que usar aqui a matriz. Usando a matriz, você ia descobrir se o resultado final seria um vetor apontando para cima ou para baixo. Mas existe uma outra forma mais fácil e mais rápida, que é usando a regra da mão direita. Então, o que seria essa regra da mão direita? Você ia pegar a sua mão direita, tá aqui, ó. Aí você ia posicionar esses seus dedos daqui, ó, em cima do vetor que iniciou. Então, ó, aqui, iniciou com o vetor A. E depois foi para o vetor B. Então, esses seus dedos aqui, ó, eles iam se movimentar de A para B, né? Por exemplo, vamos dizer, deixa eu pegar aqui dois. Tá aqui, ó, digamos que eu tenho aqui o giz branco e o giz laranja. Aí eu estou fazendo vetorial A com B, ou melhor, vetorial branco com laranja. Então, eu pego a mão direita, tem que ser a mão direita, tá? Por convenção. Coloco esses dedos aqui, ó, indo do giz branco para o giz laranja. Quando eu faço esse movimento do branco para o laranja, eu percebo onde está apontando o dedão. E nesse caso, o dedão está apontando para cima. Então, esse que é o sentido do meu vetor produto vetorial. Agora, se eu fizesse o contrário, se eu fizesse o giz laranja, vetorial branco, aí com a mesma mão, eu ia ter que começar aqui agora, ó. Ter que começar aqui e girar.
aqui do laranja para o branco. Só que quando eu faço isso, agora o meu dedão está apontado para baixo. Então essa regra é para ele ajudar já logo de cara onde vai estar o sentido do seu vetor. Outra pergunta interessante. Eu já vou mostrar essa regra, mas eu tenho outra pergunta interessante também. Gente, se eu pedisse para vocês, questão de prova, digamos que a aula terminasse aqui, a aula terminou agora. Aí sexta-feira, letra A, te dei 2 vetores, pedi letra A, calcule o produto vetorial desses vetores. Você ia saber fazer? Sim, né? Jogava aqui, pronto. Aí tá. Letra B, eu ia pedir para você assim, calcule a norma do vetor, esse daqui, né? Calcule a norma do produto vetorial desses 2 vetores. Você ia saber fazer? Calcule a norma do produto vetorial. É isso que eu estou pedindo. O que você ia fazer? Ia se desesperar? Não. Não, porque ó, o que você ia fazer? Ah, eu já sei quem é o produto vetorial. Me deu um vetor. Agora o professor quer a norma dele. O que você vai fazer? Raiz quadrada, né? Assim calcula a norma? Raiz quadrada, disso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Nesse caso ia dar 2. Então a norma desse vetor é 2. Tá? Tá, mas se eu tenho um produto vetorial que é geral, né? Aqui, por exemplo. Ó, eu já sei que o produto vetorial, ele vai me dar um vetor assim, ó. Aqui na primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada. Aí se eu pedir isso para você, calcule a fórmula geral da norma do produto vetorial. O que você ia fazer? Você ia pegar essa expressão aqui todinha e jogar na norma. Aí como é que seria a norma desse vetor? Seria raiz quadrada disso daqui tudinho ao quadrado, né? Mais isso daqui tudinho ao quadrado, mais isso daqui tudinho ao quadrado. Sim ou não? Sim, né? Então eu só estou unindo 2 coisas que a gente já aprendeu. Só que aí você me pergunta, professor, mas eu vou ter que decorar isso daí, né? Porque ficou uma fórmula muito grande. E não, existe uma outra forma de você calcular a norma do produto vetorial. É isso que a gente vai ver agora. Só que primeiro deixa eu mostrar aqui a regra da mão direita, né? Já que eu já comentei dela. Então tá aí, ó, regra da mão direita. Nesse caso, como é A vetorial com B, por isso que o vetor aqui, esse vetor rosa ficou apontando para cima. Se a gente fizesse B vetorial A, esse vetor ia apontar para baixo. Agora, gente, para eu mostrar como é a norma de um produto vetorial, eu ia precisar demonstrar. Mas eu não vou demonstrar no quadro. Então, ó, mais uma vez, eu peço desculpa para vocês. Me desculpe, mas eu não vou demonstrar tudo. Mas, pelo menos dessa vez, eu já trouxe a demonstração pronta. Tá? Uma demonstração bem bonita. Eu só vou jogar no slide aqui, ó. Um slide pronto, acabou. Quer ver? Ó, vocês vão ver, tá aqui, ó. Olha só, vai aparecer aí. É bonito ou não é? Então, essa é a demonstração da norma do produto vetorial. Então, ó, vou deixar vocês olhando aí um pouquinho, né? Fiquem aí calculando, fiquem analisando essa fórmula, a gente já vai comentar um pouco sobre ela. Então tá. Agora que vocês já analisaram, né? Vamos entender como foi que chegou disso daqui para isso daqui. Bom, na primeira linha, aqui ó, na primeira linha, eu só apliquei a fórmula da norma, que é o que eu comentei com vocês aqui no quadro, ainda agora. Então, se você quer calcular a norma do produto vetorial, o que você faz? Você faz raiz quadrada de cada componente ao quadrado somado. Isso você já saberia fazer. Só que para não ficar uma coisa assim muito grande, para enxugar um pouquinho, eu não coloquei a raiz aqui, porque eu logo elevei ao quadrado dos 2 lados. Só para ficar mais enxuto a conta, porque senão toda hora ia ficar aparecendo uma raiz quadrada aqui. Raiz quadrada, e para não ficar aparecendo, eu elevei ao quadrado. Aí tá. Então, primeira linha, ok, né? Primeira linha, todo mundo entendeu o que eu fiz aqui. Bom, da primeira linha, que é essa daqui, para a segunda linha, aqui vocês vão ter que ter fé, porque vocês vão ter que acreditar em mim agora. Então, confia que isso aqui é verdade. Tá? Por quê? Porque daqui para cá são manipulações algébricas que óbvio que não está aí como foi que a gente fez, né? Mas claro, como é que você teria que fazer? Teria que elevar ao quadrado esse daqui, depois esse daqui, depois esse daqui, aí somando, subtraindo, rearranjando, você ia chegar na linha 2.
Ah, professor, então tem que ter... você vai ter que ter fé aqui. Então, confia que isso é verdade, tá? Então, da mesma segunda linha, foi um passo de fé que você deu. E aí, a gente está assumindo que é verdade. Beleza, mas daqui em diante, vai estar tudo certo. A gente vai conseguir entender tranquilamente. Ó, a partir da segunda linha, a gente consegue simplificar algumas coisas. Por exemplo, perceba que na segunda linha, eu tenho 3 parênteses. 3. Tá aqui, ó, o primeiro parêntese, segundo, terceiro. No primeiro, olha quem aparece aqui, A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Gente, isso daqui não é exatamente a norma do vetor A ao quadrado? Pode reparar, quem é a norma de A? Raiz quadrada disso daqui. Só que como não tem raiz, então fica a norma de A ao quadrado. Então pronto. A mesma coisa vale para o segundo aqui, ó. Só que no segundo parêntese é a norma de B ao quadrado. Então, daqui para cá nenhum mistério. No terceiro parênteses, olha o que eu tenho aqui. A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Isso te lembra o quê? A1B1 mais A2B2 mais A3B3. Lembra o quê? Produto escalar, né? Produto interno. De quem? Produto escalar de A com B. Então, eu transformei esse terceiro parênteses no produto escalar de A com B, só que ao quadrado, porque aqui está A ao quadrado. Ok, então, terceira linha, tudo certo, né? Agora vamos para a quarta linha. Quarta linha só tem uma mudança, que é nesse parênteses bem aqui, ó. Aqui vocês lembram da aula retrasada que o produto interno entre dois vetores é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então só foi isso que aconteceu aqui. Então daqui a gente usou essa fórmula e chegou aqui. Tá, então quarta linha, ok. Agora para a quinta linha, o que a gente fez aqui foi só colocar essas normas em evidência. Tá aqui, ó, colocamos em evidência. Então, aqui ficou 1 menos cosseno ao quadrado. Só que 1 menos cosseno ao quadrado é a mesma coisa que seno ao quadrado. Então, dessa penúltima linha, chegamos finalmente na última linha. Então, o quadrado da norma do produto vetorial é igual a norma de A ao quadrado vezes a norma de B ao quadrado vezes o seno ao quadrado. Aí não está muito legal esse bando de A ao quadrado, né? Então a gente vai tirar a raiz quadrada dos dois lados. Quando você tirar os dois lados da raiz, vai ficar assim. Então, resumindo, a norma do produto vetorial é igual ao produto das normas vezes o seno do ângulo entre os vetores. Tudo bem? Só uma observação, aqui era para ser módulo de seno, né? Já que eu tirei raiz quadrada, mas o seno é sempre positivo, porque não esquece que esse ângulo é o menor ângulo entre os vetores. Se é o menor, ele está no primeiro ou no segundo quadrante. Mas nesse quadrante, o seno é sempre positivo. Então, por isso que eu posso deixar assim. Então, pronto. Então, a norma do produto vetorial é igual ao produto das normas vezes o seno do ângulo entre os vetores. Então, percebam que eu acabei de achar mais uma relação entre dois vetores e o ângulo entre eles. Porque até então, a única relação que a gente tinha era que o produto interno entre vetores é igual ao produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. E agora não. Agora o que foi que eu achei? Que a norma do produto vetorial é o produto das normas vezes o seno do ângulo entre eles. Ora, mas se isso acontece, pergunta agora que eu faço para vocês aqui. Se isso acontece, gente, se nós sabemos que a norma do produto vetorial é igual ao produto das normas vezes o seno do ângulo entre eles, se nós sabemos disso. Então, o que acontece se eu calcular essa norma do produto vetorial e ela for nula? O que acontece? Bom, se isso aqui for igual a zero, é porque isso aqui também é zero. Mas se isso aqui é zero, gente, e A e B são vetores não nulos, não esquece que a norma ela só pode ser zero se for uma condição. Qual é? O vetor tem que ser nulo. Se eu estou supondo que o vetor A e B não são nulos, então quem pode ser zero aqui nesse caso? É só o seno. Tá? Então isso aqui vai ser zero, se somente se o seno for igual a zero. E quando é que o seno é igual a zero? Quando o ângulo é zero ou quando o ângulo é π.
ou 180 graus. Então, isso aqui vai acontecer quando θ for 0 ou π radiano. Tá? Então, tem essas duas possibilidades. Nas duas possibilidades, se você tem dois... Deixa eu até pegar aqui o apagador. Se você tem dois vetores, tá aqui, ó, e o menor ângulo entre eles é 0, significa o quê? Ó, se é 0 é porque tá aqui, ó, estão colados um no outro. Então, eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ou, se o ângulo é 180 graus, quer dizer que eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos. Das duas formas, eles estão na mesma direção. O que significa que eles são o quê? Se eles estão na mesma direção, porque eles são paralelos. Tá? Então, concluindo essa parte aqui, se você calcular o produto vetorial e o produto vetorial deu vetor nulo, então é porque esses dois vetores aqui, A e B, eles são paralelos. Tá? É isso que está acontecendo aqui. Então, nós descobrimos mais uma forma de saber se dois vetores são paralelos. E essa daqui é até melhor do que a primeira, porque sem isso daqui, o que a gente sabia? Dois vetores eram paralelos se e somente se um fosse múltiplo do outro. Era isso que a gente sabia. Era essa equivalência. Só que essa equivalência não era tão boa, porque você tinha que achar uma constante que multiplicando o vetor ia dar o outro, ia ter que verificar se essa constante existe. Agora não, agora ficou mais fácil. Calcula o produto vetorial. Se deu vetor nulo, é porque são paralelos. Se não deu vetor nulo, não são paralelos. Acabou. Então é assim que vai funcionar a partir de agora. Então, está aqui, ó, proposição. Os vetores A e B são paralelos se e somente se o produto vetorial entre eles é o vetor nulo. Tá? Gente, agora, antes de eu fazer um exercício, eu queria fazer só mais duas demonstrações com vocês, mas dessa vez eu vou fazer a demonstração completa. Tá? Na verdade, eu quero dar uma interpretação geométrica para o produto vetorial, só para a gente entender para que ele serve, né? Qual uma das aplicações dele. Então, eu vou dar aqui duas aplicações geométricas para o produto vetorial. Aí depois a gente vai fazer alguns exercícios. Oi, temos uma pergunta? Aonde? Aqui? Diga. Sim. Aí, se tem o quê? Sim, boa pergunta. Olha só. Nesse caso, qual é o seu nome? Luiz. Olha só o que o Luiz perguntou. Professor, se o produto vetorial ele for nulo, produto vetorial nulo, significa o quê? Que não tem um vetor que seja ortogonal aos dois ao mesmo tempo? Na verdade, vamos lá. Não é que não exista. Existe. Se dois vetores eles são paralelos, assim, se o produto vetorial deu nulo, vetor nulo, é porque eles são paralelos. Se eles são paralelos, eles estão na mesma direção já. Então, qualquer vetor aqui, ó, perpendicular, ou seja, qualquer vetor cujo produto interno desse com ele seja 0, vai ser perpendicular a ele. Então, não é que não existe, ele existe. Só que quando você calcula o produto vetorial e esses dois são paralelos, você não consegue obter esse vetor pelo produto vetorial. Aí você consegue obter de outras formas. Tá? Então, para esse caso, que os dois são paralelos, você não consegue obter pela fórmula um que seja ortogonal. Mas existem outras formas. Pelo menos, perceba que nesse caso, como eles são paralelos, eles estão na mesma direção. Então, basta achar qualquer vetor ali, pode ser assim ou para cá, que já vai ser perpendicular os dois ao mesmo tempo. Tá? Mas é uma boa... Gostei da sua pergunta, Luiz. Muito boa mesmo. Então, existe. Esse vetor, ele existe. Só que você não vai achar ele dessa forma. Né? Mas, pelo menos dessa forma, você vai obter informações sobre eles, no caso deles serem paralelos, por exemplo. Estar na mesma direção, né? Então, tá. Vamos continuar aqui. Aí, agora eu quero fazer uma interpretação geométrica. São aplicações geométricas, na verdade, né? Vou escrever aqui. Interpretação geométrica.
Bom, a primeira interpretação geométrica que eu queria mostrar aqui para vocês era de área. Então, olha essa situação. Vamos supor que nós temos dois vetores. Nós temos um vetor aqui que eu vou chamar de vetor V. E nós temos um segundo vetor aqui que eu vou chamar de vetor U. Então, vamos dizer que eu tenho vetor U e eu tenho vetor V. Toda vez que você tem dois vetores, esses vetores eles podem formar um paralelogramo, né? Desde que eles não sejam paralelos, eles formam um paralelogramo. Então, isso a gente já até viu, né? Então, se eu tenho dois vetores, eu consigo formar aqui, ó, um paralelogramo. Tá aqui. Pronto. Tá. Então, olha só, olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Digamos que eu sei as coordenadas desses vetores, tanto o vetor U quanto o vetor B, o vetor U quanto o vetor V. Eu sei quem são eles. Esses dois vetores, eles coincidem com os lados de um paralelogramo. A minha pergunta agora é: será que eu consigo obter a área do paralelogramo usando essas informações desses dois vetores? Sim ou não? É isso que a gente vai ver agora. Então, meu objetivo aqui é achar uma forma de calcular a área do paralelogramo usando esses dois vetores, que coincidem com os lados do paralelogramo, vetor U e vetor V. Bom, para isso eu tenho que lembrar do meu ensino fundamental. Como é que você calcula a área de um paralelogramo? Qual é a fórmula? Área da base vezes a altura, né? Então, ó, quem seria a base desse meu paralelogramo? Seria o meu vetor U? Seria, né, a norma dele. Tudo bem. E quem seria a altura? Seria a norma de V? Não. Isso é uma das coisas que frustram a gente lá no ensino fundamental, né? Você quer calcular a área usando essa medida aqui. Aí você descobre lá que não pode. Você fica triste, né? Você tem que descobrir que ainda tem que... Aí você percebe que ainda tem que achar a altura, né? Aí fica triste. Mas calma, hoje vai ser diferente aqui. Prometo para vocês. Então tá, mas por enquanto a gente não sabe nada ainda. Então a única coisa que a gente sabe é que para calcular a área, eu preciso da base e da altura. Então a altura, vou chamar de H. Vou colocar ela bem aqui, ó. Então, eu quero achar quanto mede essa altura aqui. Ok, como é que eu faço? Primeiro, eu vou escrever que a área que eu quero achar é base vezes a altura. Beleza. Quem é a minha base? Olha, a minha base é justamente a minha norma do vetor U. Então, eu vou colocar aqui, ó, norma do meu vetor U. Aí, vezes a altura. Quem é a minha altura? A altura eu não sei ainda quem é, mas estou chamando de H. Então, está aqui. Tá, agora eu vou tentar relacionar essa altura com um vetor que eu conheça. Bom, para isso, eu vou olhar para este ângulo que está bem aqui, ó. Vou chamar de ângulo θ. Eu já sei que bem aqui é 90 graus, porque isso aqui é uma altura. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso usar as relações trigonométricas do triângulo retângulo. Uma delas é o seno. Então, eu vou usar o seno desse ângulo θ aqui, ó. O seno do ângulo θ é o cateto oposto, que é a altura, sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A norma do meu vetor V. Então, pelas relações trigonométricas, eu sei que o seno de θ é igual a altura dividido pela norma do meu vetor V. Só que eu estou interessado na minha altura. Então, a altura, isolando, a altura vai ser a norma do meu vetor V vezes o seno do ângulo θ. Então, eu vou substituir a minha altura por isso que eu achei. Então, a minha área vai ser norma de U, aí norma de V, seno do ângulo entre eles. Seno de θ. Gente, mas essa expressão aqui eu acabei de ver ela ainda agora, né? Eu vi ela ainda agorinha. Isso aqui é o quê? Isso aqui é a norma do produto vetorial, né? Ó, o produto das normas vezes o seno do ângulo entre eles. Isso é a norma do produto vetorial. Então, olha só, presta atenção. Então, quer dizer que
Se eu quero calcular a área de um paralelogramo, e eu tenho esses dois vetores, basta eu calcular a norma do produto vetorial entre eles. Então, agora, se você tem esses dois vetores, você não precisa mais saber a altura. Não precisa. Basta você jogar na fórmula aqui, ó. Você calcula o produto vetorial entre eles, depois calcula a norma desse produto vetorial. E aí você consegue achar a área desse paralelogramo. Bem interessante. Bem interessante, porque agora você pode usar justamente essa medida aqui, que é a medida do vetor V, para calcular aquilo que você queria. Então, isso é só uma aplicação. Qual seria outra aplicação do produto vetorial? Aliás, uma observação, tá? Gente, se esses dois vetores aqui, eles fossem paralelos, tanto U quanto V, eles iam formar um paralelogramo? Sim ou não? Se eles fossem paralelos, eles iam formar um paralelogramo? Não, eles não iam formar um paralelogramo. Não ia. Se eles não iam formar um paralelogramo, então a área desse paralelogramo que não ia ser formado, ia ser quanto? Ia ser 0. O que coincide com o que a gente estava vendo antes. Então, se dois vetores são paralelos, quer dizer que essa norma aqui dá 0, o que significa que a área do meu paralelogramo também é 0. Ou seja, não está formando paralelogramo. Então, essa é outra conclusão do que a gente já viu. Tá, vamos partir para outra aplicação agora, também muito interessante. Essa daí foi a primeira demonstração completa de hoje, né? Agora vai ter a segunda completa. Bom, segunda vai ser distância vou colocar assim, distância entre ponto e reta. Olha só, digamos que você tem aqui uma reta, vou chamar de reta R. Essa reta ela é conhecida, eu te dei a equação da reta, nesse caso. E além disso, eu fixei um ponto aqui. Vou colocar o ponto bem aqui, ó. Vou chamar esse ponto de P. Esse ponto é um ponto conhecido. Então, o que eu quero que você calcule para mim é a distância desse ponto P até a minha reta. Claro, quando eu digo distância de um ponto para a reta, é a menor distância possível. Então, é aquela distância que forma um ângulo de 90 graus. Tá? Então, nesse caso aí, ó, eu quero que você calcule para mim essa reta aqui, ó, essa distância. Essa distância eu vou chamar de D. Lembrando, eu só te dei duas informações. Primeira, eu te dei o valor do ponto P. Segunda, eu te dei a equação da reta. E agora, como é que a gente vai descobrir essa distância aqui? Bom, se eu te dei a equação da reta você consegue obter duas informações. Quais são? Da equação da reta, você tira duas informações. Quais são? O ponto e o vetor diretor. Se diretamente falando, né? Se você tem uma equação da reta, você consegue olhar para a equação da reta e achar um ponto da reta e o vetor diretor da reta. Então, com essas informações, eu vou colocar elas bem aqui, ó. Digamos que o ponto está bem aqui. Esse aqui é o ponto da reta que eu achei pela equação. Esse aqui é o P0. Digamos também que esse daqui é o vetor diretor, que eu vou chamar de U. Então, ó, tanto o P0, quanto o vetor U, quanto esse P, são três informações que eu tenho. Eu quero descobrir quem é essa distância D. Como é que eu faço? Se eu sei quem é o ponto P e quem é o ponto P0, eu consigo formar um vetor entre eles, saindo de um ponto e indo para outro. Então, nesse caso, eu consigo formar um vetor que saia de P0 e vai até P. Esse vetor aqui eu consigo formar. Ele é o vetor P0P. Pronto. Bom, como o P0 e o P eu conhecia, então esse vetor P0P é um vetor conhecido. Então, o vetor P0P, eu sei quem são as coordenadas dele, assim como eu também sei quem são as coordenadas do vetor U. Aí, agora eu vou formar um paralelogramo com esses dois vetores. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Ó, formei um paralelogramo usando esses dois vetores. Pronto. Tá aí.
Se eu quisesse, não é o meu objetivo agora, mas se eu quisesse calcular a área desse paralelogramo, eu ia ter duas opções agora para calcular. Primeira opção, se eu quisesse calcular a área desse paralelogramo, eu poderia fazer calculando a área da base, base, quem é a base? É a norma de U, vezes a altura. A altura eu estou chamando de D, que é a distância que eu quero achar. Só que na aula de hoje, você já sabe que para calcular a área de um paralelogramo, você não precisa usar essa fórmula aqui. Você pode usar uma outra fórmula. Qual é a fórmula? Essa aqui, ó. A área é igual ao produto, a norma do produto interno desses dois vetores, que é o vetor U, produto vetorial, P0P. Então, ó, você já sabe que para calcular a minha área, eu posso usar essa fórmula, que é a norma do produto vetorial entre os dois vetores aí do paralelogramo. Ora, mas essa área aqui é a mesma dessa. Então, posso igualar o que está aqui com o que está aqui. E aí vai ficar como? Então, ó, logo, né, portanto, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que isso é igual a isso. Então, norma de U vezes a distância D é igual à norma do meu produto vetorial. O que eu quero achar é justamente minha distância D, porque esse vetor eu sei quem é, esse vetor eu sei quem é. Então, para achar minha distância D, basta eu fazer a norma desse produto vetorial dividido pela norma de U. Está aqui. Tá? Então, essa é a minha distância D. Então, olha só. Eu consigo usar o produto vetorial entre dois vetores, primeiro, para calcular a área de um paralelogramo, segundo, para calcular a distância de um ponto até a reta. Fora o que a gente já fez antes, né? Eu uso isso daqui também para achar um terceiro vetor que seja ortogonal aos dois vetores. E aí eu consigo achar a equação geral do plano por meio disso. Alguma pergunta? Bom, então com isso, ó, a gente encerra essa parte do produto vetorial, parte de conteúdo, né? A gente vai resolver 2 exercícios. Depois a gente vai para o produto misto. E a gente já está caminhando para o final da aula. Então, vamos lá. Ah, sim, esqueci de mencionar, né? Mas tem algumas propriedades também do produto vetorial. Primeira, se você faz vetorial de um vetor com ele mesmo, isso vai dar o vetor nulo. O que faz sentido, né? Por quê? Porque qual é o ângulo formado entre um vetor e ele mesmo? É zero, né? É o mesmo vetor, então o ângulo é zero, então, e são paralelos, né? Então, isso aqui tinha que dar zero mesmo. Segunda propriedade. A vetorial B é igual a menos B vetorial A. Então, eles mudam aí o sinal. Terceiro, a propriedade associativa. Se você tem um produto vetorial aqui e multiplica por uma constante, isso é a mesma coisa que você pegar essa constante, multiplicar com o primeiro vetor e depois fazer o produto vetorial, ou multiplicar com o segundo vetor e depois fazer o produto vetorial. Por último, propriedade associativa. Aqui, ó, então se você faz A vetorial com B mais C é igual a A vetorial com B mais A vetorial com C. Pronto, e aqui a interpretação geométrica que nós já fizemos. A partir daqui a gente conseguiu achar a área do paralelogramo e a distância de um ponto até a reta. Então tá aqui, ó, 2 exercícios para a gente fazer. Claro que você já pode ir fazendo aí no seu caderno. Nesse primeiro aí, ele me dá 2 vetores e ele quer a área do paralelogramo formado por esses 2 vetores. Então, deixa eu só anotar aqui. O meu vetor A é o vetor 3, 2 e menos 1. Já o meu vetor B é o vetor 1, 2 e 3.
Olha, nesse caso, se você tiver com pressa, né, você não precisa nem desenhar mais os vetores. Você não precisa nem desenhar um paralelogramo, você já pode fazer direto. Como é que a gente vai fazer? Bom, se ele quer calcular a área do paralelogramo, eu vou primeiro calcular o produto vetorial de A com B, depois eu calculo a norma. Esse que vai ser o meu objetivo aqui, para chegar na minha conclusão. Então, primeira coisa, eu vou calcular o produto vetorial de A com B. Isso vai ser uma matriz, né? O determinante de uma matriz. Na primeira linha, eu vou colocar os vetores da base canônica, IJ, K. Aí aqui, na segunda linha, eu comecei com A. Então, vai ficar 3, 2 e menos 1. E na terceira linha, vem o B. 1, 2, 3. Aí você pode perguntar assim, professor, mas como é que eu vou saber numa questão dessa se eu teria que começar com A ou com B? Porque se eu trocar a ordem, vai mudar o sinal, né? E aí como é que eu vou saber se tem que começar com A ou com B? Gente, tanto faz. Aí você vai dizer, mas como assim tanto faz? E o sinal? Não, aqui vai mudar o sinal. Mas lembra que a área é a norma do produto vetorial. Quando você jogar na norma, o sinal ele vai sumir, ele vai ficar positivo de qualquer forma. Tá? Então, não vai fazer diferença. Então, não se preocupe, tanto faz se você começa com A ou começa com B. No final, quando você jogar a norma, o valor ele sempre vai ser não negativo. Então, vamos fazer aqui esse determinante. Eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, vai ficar I, 3 e 1. I, 3 e 1, depois J, 2 e 2. Aí eu vou fazer de baixo para cima. Isso vai me dar 3 vezes 2 é 6, então vai ficar 6i. Depois, 1 vezes menos 1 é menos 1, então vai ficar menos j. Depois, 2 vezes 3 é 6, então mais 6k. Agora, eu vou multiplicar de baixo para cima, só que mudando o sinal. Então, 1 vezes 2 é 2, vai ficar 2k. Mudando o sinal, menos 2k. Aqui, 2 vezes menos 1 é menos 2. Então, ficaria menos 2i. Mas para cá tem que mudar o sinal. Então, mais 2i. Por último, 3 vezes 3 é 9. Então, passando para o lado negativo, menos 9j. Menos 9j. Isso aqui vai ser igual. Agora é só somar e subtrair. Aqui você tem 6i e aqui 2i. Bem aqui, 6i e aqui 2i. Então vai ficar 8i. Agora para o j, você tem aqui menos j e aqui você tem menos 9j. Menos 1 menos 9 vai ficar menos 10. E por último, você tem 6k menos 2k. Então isso vai ficar mais 4k. Pronto. Esse é o meu vetor, produto vetorial. Então, toda vez que você faz um produto vetorial, o resultado é um vetor. Toda vez que você faz um produto escalar, o resultado é um escalar. Agora aqui, eu achei o produto vetorial, mas não é isso que ele quer. Ele quer a área de um paralelogramo. Mas o que está faltando agora? Eu calcular a norma desse vetor. Tá? Então, se eu já sei quem é o meu vetor, então a área vai ser igual a norma desse vetor. Como é que eu calculo a norma? Raiz quadrada. Aqui, 8 ao quadrado. Aí, mais menos 10 ao quadrado. Menos 10 ao quadrado. Mais 4 ao quadrado. Então, a minha área vai ser igual a raiz quadrada. Aqui, 64 mais 100, 164 mais 16, 180. Então está aqui, 180. Aí se você quiser fatorar isso daqui, no final o seu A vai ficar 6 raiz quadrada de 5. Aí aqui ele não me disse qual a unidade, se é centímetro quadrado, se é metro quadrado. Então vou colocar aqui, unidade de área. Mas a resposta já está aqui. Ou também, se você quisesse parar aqui, não tem problema. Isso aqui já ia ser a sua resposta final. É só ver, porque 180
seria 9 vezes 20. Só que 9, a raiz de 9 é 3. Aí vai ficar 3 raiz de 20. Só que 20 é 4 vezes 5. A raiz do número 4 é 2. Vai ficar 3 vezes 2, raiz de 5. 6 raiz de 5. Tá? Então é isso. Então aqui nossa resposta para a primeira questão. Vamos para a segunda questão agora lá do nosso slide. A segunda questão ela é interessante. Porque ela parece que ela é bem simples, né? Mas quando você para analisar, ela traz algumas dificuldades que a gente não esperava. Então, bora voltar para o slide, só para a gente olhar como é a questão. Olha só. Calcule a área do triângulo formado pelos vértices. Aí ele me dá 3 vértices. O A, que é 1. Aí depois tem o B, que é 3, 2. E por último tem o C, que é 2 e 4. Tá, gente? Então, nesse caso aí, ele está a 3 pontos do R2 e pede para você calcular a área do triângulo formado entre eles. Olha, aqui é como se você tivesse um ponto bem aqui. Esse aqui é o ponto A. Aí digamos que o ponto B, ele já está bem aqui, o ponto B. E já o meu ponto C, ele estaria mais ou menos por aqui. Tá? Então você tem 3 pontos no R2, A, B e C. É claro que entre eles dá para formar um triângulo. E ele quer a área desse triângulo. Só que aí vem algumas dificuldades, né? Primeira dificuldade. Agora eu só sei calcular a área com vetores. Agora eu estou viciado em vetores e eu só sei calcular com eles. Nesse caso ele não me deu vetores. Tem problema, gente? Não. Ele não me deu vetores, mas se ele me deu 3 pontos, eu consigo achar os vetores. Não é verdade? Então, ó, basta eu fazer o vetor que sai de A e vai para C e o vetor que sai de A e vai para B. Está aqui, ó. Achei os 2 vetores. Então, primeiro problema resolvido. Dá para achar os vetores usando os 3 pontos. Só que vem o segundo problema. Quando eu uso aquela fórmula, norma do produto interno, isso me dá a área do quê? De um paralelogramo. Isso que ele está me dando aí é o quê? É um triângulo. E aí? Como é que eu resolvo isso? Basta eu fazer o quê? Dividir por 2. Por quê? Porque eu sei, gente, que esses 2 vetores aqui, ó, eles formam um paralelogramo. E se você reparar, ó, esse paralelogramo aqui, ele pode ser dividido em 2 triângulos. E é justamente um dos triângulos que é o que eu quero achar. Então, segundo problema, resolvido. Eu posso só pegar a fórmula, dividir por 2 para achar a área do triângulo. Tá, então agora que você percebeu, só beleza, então já resolvi tudo, já consigo matar a questão. Só que vem um terceiro problema. Qual é o terceiro problema? Quando você vai jogar na fórmula do produto vetorial, cada vetor tinha que ter o quê? 3 coordenadas. 3. Nesse caso aí, esses vetores vão ter 3 coordenadas, sim ou não? Não. Vão ter só 2. E agora? Como é que eu faço para aparecer a terceira? Dá para fazer isso? Dá. Aí para o engenheiro já vai falar, não, dá com certeza, a gente vai dar um jeito nisso aí. E é fácil de resolver. Aí o matemático vai dizer assim, não, mas calma lá, o que tu vai fazer, né? Porque aí já começa a dar um medo ali. Mas calma, tem como resolver para os dois, tanto para o engenheiro quanto para o matemático. Então olha só o que a gente vai fazer aqui. A gente vai usar outros pontos, que são parentes desses daqui. Então quais são os pontos que eu vou usar? Vou usar esse daqui, ó. Eu vou usar o atil. Quem vai ser o atil? Vai ser o ponto 1, 1 e 0. Então, é o tio desse, mas não é o mesmo. Mas vai servir para mim. Então, é 1, 1 e 0. Aí eu vou usar o ponto betil. Quem é o ponto betil aqui para mim? Vai ser o ponto 3, 2 e 0. E quem é o ponto cetil? Vai ser o ponto 2, 4 e 0. Tá? O que eu fiz? Eu usei outros pontos
que são tridimensionais para eu poder obter vetores tridimensionais e usar o produto vetorial. Foi isso que eu fiz. Aí no fundo, ó, o que eu estou fazendo aqui com esses vetores? Deixa eu até desenhar eles aqui. Vou usar isso aqui só para desenhar essa parte aqui. Então, ó, agora eu vou fazer aqui embaixo. Aqui o vetor eixo X, eixo Y, eixo Z. Aí eu vou marcar esses 3 pontos aqui no espaço, começando com ATIL. Então ele é 1, 1 e 0. Aí bora dizer que o 1 ele está bem aqui. Então o outro 1 está bem aqui. E aí, ó, já formei o primeiro ponto. Então esse aí é o ponto ATIL. Tá? Esse ponto aqui, 1, 1 e 0. O BTIL, 3 em X, 2 em Y. Então, vamos dizer que o 2 está aqui. O 3 ficaria mais ou menos por aqui. 3 em X, 2 em Y. Então, o 2 está mais ou menos por aqui. E agora só faço aqui. Junto aqui os pontos, acho o BTIL. Por último, vou marcar o CTIL. 2 em X, 4 em Y. O 2 está aqui. O 4 ia ficar mais ou menos para cá. E agora é só juntar aqui esses pontos. Então tá aqui. Esse aqui é o CTIL. Tá aqui, ó. Marquei os pontos. ATIL, BTIL e CTIL. Agora eu vou fazer os vetores, que nem eu ia fazer aqui. Então eu vou fazer um vetor saindo de A para B. Vou chamar esse vetor de vetor U. E vou chamar esse vetor aqui saindo de A para C de vetor V. Quem é o meu vetor U? São as coordenadas de BTIL menos de ATIL. Então, vou fazer aqui, ó. Quem é o meu UTIL? Eu vou pegar as coordenadas de B e subtrair de A. Então, isso aqui vai me dar, olha, o B está aqui, vai ficar 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. 0 menos 0, 0. Agora eu vou fazer o vetor V, que é C menos A. Aí aqui, 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 0 menos 0, 0. Está aqui. O que está faltando agora? Vou calcular o produto vetorial entre eles. Então, produto vetorial de U com V. Vai ficar aquela matriz lá, né? I, J e K. Aí aqui embaixo eu coloco 2, 1 e 0. Depois 1, 3 e 0. Vou repetir as colunas, as duas primeiras. I, 2 e 1. J, 1 e 3. Vou fazer essa conta. Vou multiplicar de cima para baixo. Quando eu faço isso, gente, aqui ó, na primeira vai dar 0. Porque 0 vezes I vai dar 0. Na segunda também, ó, tem um 0 aqui. Então vai zerar a primeira e a segunda. Então só vai sobrar a terceira aqui. 3 vezes 2 é 6, 6K. Vou colocar aqui 6K. Agora, de baixo para cima. Quando eu faço isso, ó, 1 vezes 1 é 1. Então vai ficar K. Só que para cá tem que ser negativo, né? Então menos K. Troquei o sinal. Aqui vai zerar, aqui vai zerar. Então, no final, a resposta aqui, ó, desse produto vetorial é 5K. O que está faltando para a minha resposta agora? Eu fazer a norma disso daqui e dividir por 2, porque é um triângulo. Só falta isso. Então, ó, portanto, a área do meu triângulo vai ser a norma do meu produto vetorial dividido para 2, porque é um triângulo. Está aqui. Gente, a norma desse vetor aqui vai ser quanto? Só tem uma coordenada. Vai ser a própria coordenada. Que vai ficar raiz de 5 ao quadrado, vai ficar 5. Então, isso aqui vai dar 5 dividido para 2. Isso aqui é 2,5. Ele não me disse se a área é metro quadrado, então vou colocar assim, unidade de área. Aí essa daqui é a nossa resposta. Alguma pergunta nesse daqui? Ó, note que aqui no final ficou o meu vetor, que é normal aos dois, né? Que é normal ao plano,
que é o produto vetorial, ficou só com coordenada em Z, o que é natural, porque os dois estavam aqui, ó, em cima do plano XY. Então, foi natural que esse vetor aí, produto vetorial, ele ficou apontando para cima. Bom, então é isso, gente. Vamos agora para a última parte da aula, onde nós vamos falar sobre produto misto. E aí esse é o último assunto de hoje, e da semana também, né? Então vamos lá, produto misto. Olha, para eu falar de produto misto, gente, eu vou já começar com a interpretação geométrica. Então, digamos agora que você tem 3 vetores, ao invés de 2. Se 2 vetores formam um objeto bidimensional, no caso um paralelogramo, 3 vetores vão formar o quê? O que vocês acham? Se 2 vetores formam um paralelogramo, 3 vetores vão formar o quê? Um paralelepípedo, ou um prisma, se você quiser, depende do caso, né? Então, ó, 3 vetores vão formar um objeto tridimensional. Basta ver essa imagem aqui, ó. Vai aparecer no slide para vocês. Mas, ó, você tem 3 vetores, A, B e C. Os 3 vetores eles conseguem formar aí um paralelepípedo. Digamos, então, né, que esses 3, cada vetor coincide com o lado do paralelepípedo. O meu objetivo agora é achar o volume desse sólido. Só que você já sabe qual é a fórmula, né? Qual é a fórmula para o volume? É a área da base vezes a altura. Quem é a base aqui? A base não é esse paralelogramo bem aqui, gente? É, né? Você já sabe calcular essa área da base aqui? Consegue, né? Como? Usando a norma do produto vetorial. De B com C. Agora eu te pergunto. Esse vetor A aqui, ele já é a altura desse sólido? Não, ainda não é. Poxa, mas que pena, né? Mas eu preciso da altura. Então, para eu ter uma altura, eu precisaria de um vetor que fosse ortogonal a esse plano aqui, normal a esse plano aqui. Será que eu consigo obter um vetor que é normal a esse plano aqui do paralelogramo? Consigo, né? Como? Usando o produto vetorial. De novo, de B com C. Então, ó, quando eu faço isso, se eu faço o produto vetorial de B com C, eu obtenho um vetor aqui, ó, que é esse vetor azul. Esse vetor azul, ele é um vetor que é ortogonal a B e a C, então ele é um vetor que está na mesma direção da altura. Agora, preste atenção, ele está na mesma direção da altura, mas ele não é exatamente a altura. O comprimento dele não é necessariamente a altura, provavelmente não vai ser. Tudo bem? Mas não tem problema. Então, eu ainda não sei quem é a altura, mas eu sei que a altura, ela está bem aqui, né? Ela é como se fosse um pedaço desse vetor aqui. Você está na mesma direção dele. Nesse caso, ela é um pouco menor, mas poderia ser maior também. Enfim, a altura está bem aqui. Como é que eu vou achar essa altura? Eu vou olhar para esse ângulo θ. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre o meu vetor azul, que é o produto vetorial, com o vetor A. Bem aqui você tem um triângulo retângulo, ó. Aqui, aqui e aqui. Então, se eu usar o cosseno de θ, quem é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, que é a minha altura, pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É a norma de A. Então, ó, só resumindo. Vou escrever aqui no quadro. Só resumindo. Até agora, o que a gente tem, né? Aqui eu estou falando de volume. Volume. Eu já sei que nesse caso aí, o meu volume seria área da base vezes altura. Aí, a área da base é justamente a norma do produto vetorial de B com C, que foi isso que a gente aprendeu, já que a base é um paralelogramo. Então, está aqui. A minha altura eu estou chamando de H. Só que note que lá, pelas relações trigonométricas aí da minha imagem, né, se eu pegar o cosseno de θ, ele vai ser igual a H dividido pela norma de A, que é a hipotenusa. Então, eu tenho que H é a norma de A vezes o cosseno de θ. Então, é isso que eu vou substituir aqui. Então, no lugar de H, vai ficar
Volume é igual a norma do produto vetorial vezes a norma de A vezes o cosseno de θ. Esse θ não é justamente o ângulo formado entre o vetor A e o vetor produto vetorial? É, né? Então, nota que para eu calcular esse volume, o que eu fiz? É o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Onde vocês já ouviram isso? Produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso é igual ao quê, gente? É o produto interno, é o produto escalar. Então, na verdade, se eu quero calcular esse volume aqui, ó, o meu volume vai ser o produto escalar deste vetor A com este vetor aqui. Então, vai ficar A, produto interno com o vetor B, vetorial C. Tudo bem? Então, usando essa expressão aqui, eu consigo obter o volume. Nessa expressão aqui, perceba que tem uma mistura. Tem um produto vetorial, mas também tem um produto escalar. Então, por conta disso, eu vou dar um nome especial para isso daqui. Toda vez que você vê uma coisa desse tipo aqui, ó, um vetorial e também um escalar, eu vou chamar isso aqui de produto misto. Misto. Então, toda vez que você vê isso daqui, eu estou me referindo ao produto misto. Produto misto. Gente, como é que você calcularia um produto misto, né? Você diz, professor, é fácil, né? Eu ia ter que fazer o produto escalar desse vetor com esse. Quem é o vetor A? É um vetor A1, A2, A3. Quem é esse vetor aqui? B vetorial C. Esse daí já é maiorzinho, né? Mas no final ia ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. V igual A1 vezes B2, C3 menos B3, C2. Aqui eu não vou fazer tudo, mas vai ficar mais A2, taran, uma coisa assim, um pouco grande, né? Gente, mas perceba que, olha como está aqui do lado direito. Olha para esse primeiro elemento aqui. B2, C3 menos B3, C2 vezes um alguém aqui, que agora é o A1. A gente já tinha visto isso aqui antes, só que no lugar do A1 você tinha o vetor I. Não era o vetor I que aparecia aqui? Aí depois, o J vezes alguma coisa que vai repetir aqui. Então, perceba que no lugar do IJK está aparecendo quem? As componentes A1, A2, A3. O que significa, então, que se você quer calcular o produto misto, que nesse caso aqui vai te dar um volume, basta você fazer isso aqui, ó. Produto misto de 3 vetores vai ser o determinante de uma matriz 3×3, só que cada linha são as componentes de um deles. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Agora sim, quando você calcular isso aqui vai te dar um número. O determinante vai te dar um número. E esse número é o resultado desse produto misto aqui. Que nessa interpretação seria o volume do meu paralelepípedo. Então, é assim que a gente vai calcular volume a partir de agora. Tá bom? É claro que pode ser, gente, que na hora que você for calcular o produto misto, dê um valor negativo. Isso pode acontecer. Mas se você estiver falando de volume, saiba que você precisa do módulo desse valor, tá? Porque volume é sempre positivo. Então, digamos que lá na sua conta, você calculou tudo certinho, mas deu negativo. Tudo bem. Mas como você está falando de volume, então você vai considerar o positivo daquilo. Tá? O módulo daquele resultado. Ok, então, vamos voltar para cá. Então, produto misto, a gente vai calcular ele desta forma aqui. E agora, vamos então fazer 2 exercícios dessa parte. Bom, o primeiro é bem direto, né? Ele só tem 3 vetores. Ele quer o volume do paralelepípedo determinado por esses vetores. Então, bora fazer. Gente, mas isso aí é muito legal, porque agora você vai conseguir calcular volume com o mínimo de esforço possível. Com pouco esforço, você vai conseguir calcular um volume. Então, o meu vetor A é 6, 3 e menos 1.
o meu vetor B 0, 1, 2 e o meu vetor C, vetor 4, menos 2 e 5. Aqui é bem direto. Ele me dá 3 vetores, ele quer o volume do paralelepípedo formado por eles. Então você vai calcular logo o produto misto. Então, ó, você já sabe que o volume vai ser igual ao produto misto desses vetores. E como é que eu calculo o produto misto? Usando aquela matriz. 3 por 3. Em cada linha, eu vou colocar essas componentes. Então, na primeira, 6, 3 e menos 1. Na segunda, 0, 1 e 2. Na terceira, 4, menos 2 e 5. Vou repetir as duas primeiras. Fica 6, 0 e 4. 3, 1 e menos 2. Vou calcular de cima para baixo primeiro. Isso vai ser 6 vezes 1 vezes 5 vai dar 30. 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24. Aqui vai zerar, por causa desse zero. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima e trocar o sinal. Aqui, 4 vezes 1 vezes menos 1 vai dar menos 4. Trocando o sinal, mais 4. Menos 2 vezes 2 vezes 6 vai dar menos 24. Trocando o sinal, mais 24. E aqui vai zerar. Então agora é só somar tudo. Aqui vai dar 48, 52, 82. Então, resposta 82. Como ele não falou se era metro cúbico, se era litro, então vou colocar unidade de volume. Pronto, já resolvemos a primeira questão. Agora, bora para a segunda questão. A segunda questão ela é interessante. Olha o que ele diz na segunda questão. Ele me dá 3 vetores. E só que esses vetores, ele está falando que determinam as arestas de um tetraedro. Não é de um paralelepípedo, é de um tetraedro. Aí ele me dá até a imagem. Ó, tá aqui a imagem. Aí ele pede o volume. Aí nesse caso, será que eu vou conseguir calcular o volume usando o produto misto? Será que vai ser a mesma coisa? Se não for, o que vai mudar? Bom, a mesma coisa não vai ser, né? Porque se eu usar direto o produto misto, eu vou obter um volume maior. Porque eu vou obter o volume do paralelepípedo. E não desse tetraedro aqui. Mas não tem problema. Esse tetraedro aqui, gente, vocês concordam comigo que ele é uma pirâmide? É, né? É uma pirâmide de base triangular. Sim ou não? Sim. Você sabe calcular volume de pirâmide? Sabe, né? Como é que é? A área da base vezes a altura dividido por 3. Lembrando que a base aqui, ó, a base é um triângulo, tá? Isso é importante. Então, deixa eu fazer aqui no quadro. Ó, então, para esse caso, que eu tenho um tetraedro, para o caso do tetraedro, se eu quiser calcular o volume dele, vai ser área da base vezes a altura dividido para 3. Gente, a base é um triângulo. E esse triângulo é formado por 2 vetores. Bora voltar para o desenho, só para a gente enxergar isso daí, ó. A área da base, lá no slide, você vai reparar, ó, que é formado por 2 vetores, que é o vetor U e o vetor W. Eu consigo usar esses vetores V e W, falei U, né, mas é V e W. Se eu consigo usar os vetores V e W para achar a área do triângulo, que é a minha base, consigo. Basta fazer o quê? A norma do produto vetorial, só que dividido para 2, já que é o triângulo. Então é isso que eu vou fazer, ó. Então a área da base aqui nada mais é do que o produto vetorial, a norma do produto vetorial de V com W, vezes a altura, só que aqui é dividido por 2. Então, esse dividido por 2 vai multiplicar com 3. Vai ficar 6 aqui, tá? Porque ficou a norma dividido para 2, já tinha dividido para 3 aqui, ficou 6. E a minha altura, usando o mesmo raciocínio que a gente fez ainda agora, eu consigo obter isso aqui, ó. Aqui vai ficar a norma desse produto interno. E a minha altura vai ser a norma de U vezes o cosseno do ângulo entre eles. Só que isso daqui, de novo, é o produto misto. É o produto misto
só que agora dividido para 6. Então, no caso do tetraedro, basta usar de novo o produto misto, só que agora dividir para 6. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o slide que está as informações, só para a gente fazer a conta. E já vamos encerrar. Só fazer essa conta. Então, último exercício. Eu tenho meu vetor U, é o vetor 4, 5 e 0. O meu vetor V é o vetor 3, menos 2 e 1. E o meu vetor W é o meu vetor 1, 1 e menos 1. Então tá. Aí eu quero calcular o volume do tetraedro. Nesse caso, eu vou fazer logo o aqui o produto misto, né? Então vai ficar o aqui colocar o V e aqui o W. Então vai ficar a matriz aqui 4, 5 e 0. Embaixo 3, menos 2 e 1. Depois 1, 1 e menos 1. Vou repetir aqui, ó, 4, 3 e 1, 5, menos 2 e 1. E agora a gente vai fazer a conta, começando de cima para baixo. Aqui vai ficar menos 2 com menos 1 vai ficar 2, vezes 4, 8. Aqui 5 vezes 1 é 5. Aqui vai zerar. Agora eu vou fazer de baixo para cima. O primeiro já vai zerar. Cadê esse zero aqui? O segundo vai ficar menos 4. Menos 4. E o outro vai ficar, ó, 15 menos 15. Troca o sinal aqui, mais 15. Mais 15. Então, nesse caso, a resposta aqui, ó, é 28 menos 4, 24. Isso já é o volume final? Não, porque esse volume aqui é do paralelepípedo. Eu quero do tetraedro. O que falta agora? Só dividir por 6. Então, meu volume final vai ser 24 dividido para 6, que é 4. Então, essa que é a resposta final. E é isso, gente. Então, pronto. Terminamos aí mais uma aula. Na aula que vem, a gente vai começar uma nova fase, que a gente vai começar a falar sobre funções vetoriais. E aí vai aparecer pela primeira vez aquelas funções lá, que vão do Rn no R, ou do R no Rn, mas vocês vão entender melhor semana que vem. Por enquanto, foquem na prova. Então, estudem, tá? Tudo, semana passada e essa, mas a prova está bem tranquila. Então, boa prova para vocês. A gente se vê na semana que vem. Obrigado.